eu acho que, assim, eu vou entrar em duas vertentes aí da análise, até porque o Léo já descreveu bem boa parte do jogo, e concordo praticamente com tudo que ele mencionou. Eu acho que tem duas coisas que o Ceará precisa entender no campeonato, né? Assim, de uma maneira geral, claro que a gente está falando aqui do Ceará, né? Ceará e Fortaleza, basicamente isso que eu quero falar. Decepcionam no campeonato. Claro que teve atenção aí meio que dividida com outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, no caso. Mas compreender algumas situações dentro de campo é muito importante para os jogadores, comissão técnica. Internamente o Ceará tem que entender isso. Então, toda vez que você vai enfrentar uma equipe como o São Paulo, como o Flamengo, um Palmeiras, Fluminense e tal, a partir do momento que escala um árbitro que não costuma apitar na Série A, é basicamente um jogo político que aconteceu nos bastidores, em que o São Paulo, por exemplo, queria colocar um árbitro inexperiente para apitar um jogo desse, que até pudesse favorecer o São Paulo, porque, numa dúvida, esse árbitro vai marcar mais daquilo até que eu tinha citado aqui na semana passada contra o Santos, até chegar a falar. No critério do jogo do Santos, o amarelo ia muito mais para o jogador do Ceará do que para o jogador do Santos. Então, era natural que isso acontecesse hoje na Arena Castelão, certo? Por que eu estou mencionando isso? Porque a primeira coisa, o Ceará tem que saber que é esse jogo que ele vai enfrentar em campo. Uma arbitragem tendenciosa, marcando mais para um lado do que para outro. E aí é onde entra o componente emocional da partida. O Ceará lidera o número de cartões nessa Série A. E muitas vezes, tomando esses cartões de maneira até boba, sabe? Muitas vezes, de maneira merecida, a reclamação, mas você precisa entender o que é que está em jogo. O que era o jogo de hoje? O Ceará tinha que buscar uma vitória contra um concorrente direto, que era o São Paulo. Né? Principalmente que duas equipes são muito parecidas naquilo que tem de bom e naquilo que tem de ruim. Claro, não estou falando do elenco aqui, mas quando o Ceará joga bem, né, o São Paulo joga bem, são difíceis equipes difíceis de você ganhar. Mesmo você sendo um Palmeiras, um Flamengo, a equipe está na parte de cima. E quando elas oscilam para baixo, é um futebol que você não vê muita qualidade, né? Um time apático, às vezes, um time errando. Então, são duas equipes parecidas que estiveram hoje na Arena Castelão. O grande diferencial é que o Ceará hoje tinha o apoio do seu torcedor do lado. Só que a primeira coisa que eu destaquei, eu estava esperando o jogo, né? Porque eu ia comentar o jogo do Fortaleza, mas eu acompanhei a partida por completo, do Ceará com São Paulo. Passou 20 minutos, o que mais se viu, Ju, durante o jogo jogadores reclamando por lateral, por falta e não sei o quê. E esse tipo de jogo, eu falei, cara, esse tipo de jogo não é o jogo para o Ceará. O Ceará não tem que entrar nessa pilhinha de ficar guerreando por cada... Tudo bem, tem que reclamar, mas esse é o jogo, sabe, que não está fluindo. E nos primeiros minutos, eu senti, tudo bem, até pela característica que o Rogério Ceni gosta muito, ter a posse da bola, achei que o Ceará ia fazer uma marcação de média para alta, que não aconteceu tanto, era mais média, já descendo um pouco mais, e deixava o São Paulo, às vezes, até confortável, sabe, para sair a bola na linha defensiva. Claro, o Jô não é de muita intensidade, o Vina também não é de muita intensidade, mas o que eu vi logo dos primeiros minutos foi isso, foi o Ceará, aliás, perde uma grande chance, logo, né, assim, com poucos segundos, o Mendonça perde uma chance que não deveria ter perdido. O Mendonça, que é esse jogador, é o principal jogador da temporada, mas também, se ele tivesse feito todos os gols que ele desperdiçou cara a cara, certamente ele já era o artilheiro do campeonato, e perde logo essa chance no começo. E aí eu acho que nesse componente de jogo emocional, um jogo onde todo mundo estava percebendo a fraqueza da arbitragem, o Ceará não soube conciliar esse jogo mental que estava acontecendo em campo, de muita reclamação, para tentar aproveitar e criar possibilidades. Porque o São Paulo acho que chegava com mais qualidade, né? E aí é uma coisa que o Léo mencionou. Na escalação inicial, quando ele traz o Luiz Otávio, eu até cheguei a destacar aqui da outra vez. Acho até que o Luiz Otávio tem que ser titular, mas eu não acho que ele deva abdicar do Lacerda. Aliás, o Lacerda até participou essa semana lá da Rádio Povo, e ele falou muito sobre essa questão do a gente tem que jogar sem reclamar tanto, a gente tem que pensar muito no jogo. E eu acho que foi isso que o Ceará acabou se perdendo. Ficou muito enervado pela arbitragem ruim, e é por isso que eu falo, você pode ficar incomodado com a arbitragem, você não pode dificultar o seu jogo perante a isso. Se perder durante o jogo por conta de uma arbitragem ruim que está lhe atrapalhando. Mas eu acho que faltou isso mais inteligência ao Ceará para alguns momentos do jogo que o São Paulo já começava a dominar a partida e o Ceará não conseguia dar respostas.
em parte do jogo. Então, acho que isso foi um problema. Essa questão defensiva claramente foi o grande problema do Ceará, né, na partida de hoje. Luiz Otávio é um jogador que já tinha cometido 2 pênaltis nessa Série A. Ele cometeu diante do Bragantino e cometeu, acho que contra... Acho que foi Botafogo, talvez, não estou lembrado qual foi a outra partida que ele cometeu uma penalidade também. Mas foi 2 jogos que ele cometeu, já tinha cometido penalidade. E se você olha os 2 pênaltis anteriores, é exatamente o Luiz Otávio precipitado. São iguais, são parecidos. De tipo assim, um jogador está entrando e ele, no lugar de tentar disputar o espaço e não tentar fazer... Porque assim, me parece sempre que o Luiz Otávio quer matar a jogada. E aí, quando ele pensa em matar a jogada, já é muito próximo da área, né? Nesse caso especificamente, o primeiro erro dele, que foi exatamente o Caleri, que é muito bom no jogo aéreo, né? Que tinha também já feito gol no Ceará, também de bola aérea no jogo do turno, era algo que o Lúcio deveria ter pensado. E aí, na jogada que foi, né, acabou se tornando primeiramente uma penalidade e depois uma expulsão, ele de maneira totalmente ali, lento, e aí não entendendo o contexto ali da... Claro, né? Talvez para ele, melhor fazer o pênalti do que tomar o gol. Mas aí, queira ou não, claro, se tem um pênalti, acho até a impressão que eu tenho, né? E aí pode ter um lado meu, torcedor meu. Eu acho que o Ceará teria não tomado aquele gol, porque aquela indecisão de São Paulo me pareceu que ia gerar uma perda de penalidade ali. Mas, em todo caso, eu acho que o Ceará não conseguia, no primeiro tempo, assustar tanto a meta do Felipe Alves, com exceção daquela primeira jogada do Medoça. Então, faltou mais transição, como o Léo mencionou. O Vina não estava totalmente conectado com o time. Acho que as jogadas de ataque eram muito poucas. O Medoça correu muito, até fez algumas jogadas boas pelo lado esquerdo, mas errando muito também. Então, faltou mais o time se impor realmente, sabe? Que é o grande ponto de frustração que eu diria do futebol cearense, né? Tanto Ceará e Fortaleza, lotam o estádio, tem toda uma perspectiva, agora vai, e aí vem uma decepção. E hoje foi novamente isso. Na volta do segundo tempo, o Ceará, obviamente, né, com um jogador a menos, tentava resistir, o São Paulo até teve chances, né, no segundo tempo, principalmente no começo, o Ceará ficou muito próximo de tomar um segundo gol, assim, com cabeçada na trave, rebote e tal. Então era o Ceará ainda tentando ali sobreviver em meio àquela situação. E aí uma coisa que eu esqueci do primeiro tempo, eu acho que foi o que o Léo deixou a entender, e pelo menos eu também entendi da mesma forma, eu não teria sacado o o Richardson da partida. Naquela ideia que ele estava pensando, e aí é onde entra muito o treinador que está iniciando, o treinador que precisa ainda viver vários contextos de partidas para entender e principalmente, talvez, ter o acompanhamento, como quem acompanha o Ceará há mais tempo, entender, cara, perder o Richardson nesse exato momento, será que tirar o Richardson é a melhor opção? Porque ele estava até muitas vezes recuperando a bola e indo para o ataque. Até teve jogadas que o juiz poderia ter dado amarelo para o jogador de São Paulo, que matava o contra-ataque nessa subida do Richardson, e o juiz não deu. Acho até que teve uma possibilidade de pênalti. Eu senti ali uma chegada do primeiro tempo também, que poderia ter sido marcado. Porque o Diego Costa, né? Ele toma a frente, mesmo tomando a frente, para mim ele faz, não sei se é com a bunda, se é com o joelho. Ele bate no joelho do... ele acerta o jogador do Ceará, e para mim é um lance faltoso. Mas o árbitro e nem o VAR também não se meteu. Aliás, o VAR foi muito omisso em muitos momentos. Teve a entrada do Jô também por cima, que o VAR não chamou. Teve uma entrada do jogador de São Paulo no segundo tempo também por cima, que o VAR também poderia ter chamado para expulsar o jogador de São Paulo e não chamou. Ou seja, uma arbitragem pavorosa, então a gente não vai gastar muito tempo aqui. Mas, e é isso que o Léo mencionou, quando teve um sopro de possibilidade de buscar, porque assim, uma coisa a gente não pode negar, o Ceará, mesmo com o jogador a menos, o Ceará teve muito espírito de buscar ainda esse empate, mesmo sabendo que o São Paulo estava muito mais próximo de fazer o segundo gol. E teve 2 momentos para isso. O primeiro momento foi uma jogada que tem a participação do Jô, do Medoça e do Vina na finalização, que ele acaba chutando assim para fora, uma chance que o Vina em qualquer outro momento talvez tivesse feito e ele acabou desperdiçando. E naquele momento, pouco tempo depois, eu acho que veio um outro erro do Lúcio. Eu até entendo sacar o Vina, eu teria feito isso para colocar o Castilho, mas eu não teria sacado o Jô tão cedo da partida. O Jô, principalmente contra o São Paulo, que ele costuma, sabe, infernizar, assim, ele já viveu muito esse duelo, até mesmo nessa temporada, já fez gol em cima do São Paulo, principalmente depois dessa jogada, porque ele, assim, ele é uma lucidez.
Concordo com o Léo. Zé Roberto não entrou mal, mas eu acho que o Jô é muito mais presença, uma bola ali, uma luta, chamar uma falta, sabe? Ele era um jogador que eu queria ter visto mais tempo dentro de campo do que propriamente o Zé Roberto. Então, assim, eu acho que faltou o Lúcio segurar um pouco mais ele ali. Mesmo o Vina, e para mim o Vina claramente foi merecido ser substituído, a outra jogada que realmente, que até o Léo descreveu, foi exatamente a bola que cai no pé do Castilho, que era para ter soltado no Zé Roberto, que ia sair de frente ali para o Felipe Alves. Ou, no caso, naquela ideia que ele imaginou que era soltar no Medoce, e ele perde o tempo do passe. E ali, naquele momento, Ju, que era um jogo muito difícil, um jogador a menos, o São Paulo controlando a partida, essas duas chegadas foi as chegadas que abriu-se a porta para o Ceará empatar a partida e comemorar, né? Já que empata tanto, esse era o empate que seria celebrado por conta do contexto. Teve até uma sequência de bolas paradas, de escanteio e tudo mais, mas o Ceará não conseguia fazer. Acho até que a entrada do Lacerda, depois que o Lacerda entrou, melhorou muito o passe longo, algo que o Ceará também estava precisando. Então, para mim, é uma situação clara. E aí, para encerrar, eu acho que o grande problema, né, que acabou sendo no final, o Lúcio, ele ousou mais ainda, sacou os dois laterais para colocar o Vasquez e o Rigonato, deixou, obviamente, mais espaço e acabou tomando o segundo gol, realmente numa bola nas costas, em que o Igor Gomes acionou lá o Bustos, né, para fazer o segundo gol. Então, assim, uma atuação não foi boa, mas entra muito nisso, na questão, né? Como eu falei, a arbitragem para mim foi péssima na partida, mas o Ceará tem que melhorar muito essa mentalidade dentro do jogo para entender que uma arbitragem ruim está acontecendo, mas não pode perder a cabeça. Por exemplo, o Zé Roberto, que foi expulso, numa jogada anterior, ele chuta a bola, pô. E indignado, tudo bem, ele estava com a razão, mas mesmo assim, não dê margem, não dê margem. O Ceará já teve muitas expulsões. E principalmente, Jô, o próximo jogo, que é um jogo, assim, um jogo de 1000 pontos para o Ceará. É o Curitiba fora de casa. O Curitiba é péssimo como visitante, mas dentro de casa, se não me engano, é o segundo melhor mandante dessa Série A, ou é o terceiro, enfim, está entre os melhores mandantes da Série A. É um jogo onde o Ceará não pode perder de maneira alguma, porque o Curitiba, se vencer, passa o Ceará. A zona de rebaixamento, ela subiu, né? O Ceará agora voltou a ter 3 pontos de novo para a zona do rebaixamento. E é um jogo muito delicado. E já não vai contar. Além da expulsão do Luiz Otávio, além da expulsão do próprio Zé Roberto, não vai contar com o Lacerda, que certamente seria titular, e o Lacerda tomou o terceiro amarelo, e nem o Nino Paraíba, né? E ainda tem uma dúvida exatamente com o Bruno Pacheco, que não pôde jogar, como o Léo também mencionou. Ele não foi bem hoje na partida, o Vitor Luiz. Então, assim, são problemas que vão para um jogo muito importante daqui a, enfim, 9 dias, 10 dias, 11 dias, e o Ceará vai ter que ter esse jogo como jogo, assim, determinante. Não dá para errar no jogo, e aí com erro de arbitragem, o Ceará não pode perder o jogo do Curitiba. Esse tem que ser o pacto do grupo. Não pode de maneira alguma. Porque não adianta, e é para fechar mesmo. No ano passado, o Bahia foi rebaixado com erro de arbitragem. Teve muito erro de arbitragem do Bahia. O Bahia foi parar na Série B. Então, o Ceará tem que ser muito inteligente, muito inteligente. Os jogadores têm que ter a cabeça no lugar para esse momento. É muito perigoso esse momento para o Ceará ficar flertando com jogos que não acabam pontuando, entendeu? Então, acho que essa partida tem que se tornar de lição, principalmente para todo mundo lá entender que o próximo jogo é fundamental. Fundamental, uma vitória praticamente é o que dá o principal respiro, mas não pode perder, não pode de maneira alguma perder o jogo para o Curitiba.